Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo a censura. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 9, vou ler do versículo 9 até o 13. Dizem assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Hoje é 16 de janeiro de 2023. Grandioso, perfeito, santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, cada inscrito deste nosso canal, esta missão aqui, apresento a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia, dizendo a censura. A gente vive um mundo onde os sentimentos farisaicos religiosos ainda existem e com muita frequência. Existe até cristão, ou cristãos, por que não dizer no plural, que pensa que Jesus é só para ele, é só dele. Olha, Jesus veio só para me salvar. Enquanto estão censurando, as almas estão sendo aí levadas pelo diabo para o inferno sem salvação. Nesse texto base aqui que eu escolhi, Jesus está nos ensinando a sermos um pregador, um crente, assim de uma forma prática, excêntrica, Entretanto, sem se contaminar com o pecado, embora a gente esteja junto de pecadores. Inclusive, Jesus, certa vez, João, ele registrou a palavra de Jesus quando ele disse assim, falando sobre os seus discípulos na sua oração, que ele estava orando a Deus em favor dos seus discípulos e, consequentemente, orando em favor da sua igreja também, hoje, isso encaixa para nós. João Evangelista, ele registrou assim a palavra de Jesus, João capítulo 17, versículo 15 e 16, diz assim: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, se no mundo a gente sabe que impera o pecado, os pecadores estão no mundo, Jesus, na sua oração, diz, pede ao Pai que não tirasse os seus discípulos, ou seja, não tire a igreja do mundo, mas livre do mal, do pecado. Ou seja, a gente tem que estar no mundo junto dos pecadores, como Jesus estava aqui pregando, falando do amor de Cristo, porque, na verdade, como Jesus disse, os sãos, ou seja, aqueles que já estão com a sua alma garantida a salvação, não precisam de médicos, mas sim os doentes. Paulo, ele tem uma expressão, deixa eu me ver aqui se encontro, a primeira carta dele a Timóteo, capítulo 1, é muito conhecido, versículo 15, quando ele fala sobre a questão dos pecadores.
Ele diz assim, ó: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Veja, aqui Jesus estava sendo, nesse texto básico que eu escolhi para o assunto de hoje, né? A reflexão, a palavra de hoje. Ali a gente vê os fariseus, os cristãos, entre aspas, né? Santos demais, estavam censurando Jesus porque estava Jesus próximo, junto dos pecadores. Aí o que Paulo disse aqui, ó: fiel, repito, é a palavra e digna de toda a aceitação. Estou lendo primeira carta de Paulo, capítulo 1, ele escrevendo a Timóteo, e versículo de número 15. Segue aqui o texto. Digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A intenção de Jesus para vir para esse mundo foi para salvar os pecadores. Veja o que Paulo diz aqui, o restante do versículo: dos quais, ou seja, destes pecadores, eu sou o principal. Então, gente, a gente encontra na palavra de Deus, sabe, grandes ensinamentos. Jesus mostrando que podemos evangelizar, pregar, ser um cristão autêntico, mesmo junto de pecadores. A gente tem que se aproximar exatamente daquele bêbado, daquele drogado, daquela prostituta, daquele que está excluído da sociedade religiosa, para poder ganhá-los, porque são eles que estão doentes, né? São os enfermos espirituais. Então Jesus nos ensina, e olha que, como já disse, Jesus estava junto deles, mas não se contaminou com o que eles faziam. É a mesma coisa, a gente vai pregar a palavra de Deus, a gente leva uma literatura, por exemplo, em um bar cheio de gente, né, bebendo, mas a gente está falando da palavra de Deus para aquelas pessoas doentes espirituais, mas não é obrigado a gente tomar um copo de cachaça, não é? Está entendendo? É isso que Jesus nos ensina. Eu estou dando só exemplo, assim, básico do bar, mas pode ser para qualquer outro ambiente. Porque as pessoas que estão aflitas espiritualmente falando, estão acorrentadas pelo Satanás, pelo diabo, pelo pecado, pelos desejos da carne, são pessoas que estão bem distantes da igreja. Então a gente tem que sair lá e livrar essas pessoas sem se contaminar, mas temos que estar próximas dessas pessoas. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.